Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês essa noite para mais essa conversa sobre os óleos essenciais. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o diabetes, tá bom? Bom, então diabetes mellitus, né? Mellitus vem de mel, né? Porque eles percebiam, né, que os pacientes que tinham essa doença, quando urinavam, as formigas geralmente vinham no local onde tinha a urina, né? Então, eles tem mel na urina, né? Então, por isso, diabetes mellitus, né? Então, nós temos o diabetes tipo 1, tipo 2. O diabetes tipo 1 é mais frequente em crianças e adolescentes, né? E o tipo 2 é mais frequente em pessoas maduras, né? Adultos e tal. Aqui tem uma gravura, né, para a gente ver mais ou menos onde fica o pâncreas, né? Então, se vocês puderem ver aqui, né, nós temos aqui o esôfago e o estômago, né? E atrás do estômago nós temos então esse órgão amarelinho aqui que é o pâncreas. Ele fica alojado bem aqui, né? Nessa volta aqui do duodeno, né? Pertinho aqui do fígado, da vesícula biliar, né? Ele começa aqui e a pontinha dele vai até próximo aqui do baço, né? Então, se a gente quiser passar óleos na região do pâncreas, né? Então nós vamos localizar mais ou menos aqui a região do estômago, né? E vamos nos dirigir para a região esquerda, né? Para o lado esquerdo aqui do abdômen. Então aqui a gente tem o rebordo costal, né? Então a gente pode passar o óleo aqui abaixo do rebordo costal, né? Chegar aqui mais ou menos até metade aqui da região entre o umbigo e as costelas, né? E estender, né, para a esquerda até esse cantinho aqui do rebordo costal. Tá bom? Bom, então o diabetes ele se caracteriza, né, por uma elevação da taxa de glicose no sangue, né, geralmente acima de 130. Né? De 100 a 130 a gente considera como um pré-diabetes. Né? Então, a definição também diz que é um defeito na secreção ou na ação do hormônio insulina. E a insulina é produzida no pâncreas, né, pelas células beta do pâncreas. Né? Antigamente chamavam células de Langerhans. Né? Então, o carboidrato é uma molécula constituída por uma longa cadeia de moléculas de glicose. Então, é um açúcar grudadinho no outro, formando um colar bem comprido. Né? Isso é o amido, é o carboidrato. Né? E quando a gente ingere o carboidrato, então as enzimas quebram as moléculas de glicose e fica só glicose ali. Né? E isso vai para a nossa corrente sanguínea. Então, uma coisa que a gente muitas vezes não para pensar é que quando a gente põe uma colher de arroz no prato, nós estamos pondo uma colher de açúcar no prato. Né? Quando a gente pega um pãozinho, nós estamos pegando um torrão de açúcar para comer. Né? Então, a gente tem que pensar bem, né, na hora de estar comendo e a quantidade, né, que nós estamos ingerindo, tá bom? Então, essa glicose vai para a corrente sanguínea. Né? A insulina, então, que é produzida no pâncreas, né, ela vai para a corrente sanguínea. Né? Então, o pâncreas, ele percebe que na hora que a gente comeu, né, que a glicose começa a aumentar no sangue, o sangue passa pelo pâncreas e o pâncreas detecta, opa, subiu a taxa de glicose no sangue. Então, ele começa a produzir e liberar insulina no sangue. Por quê? O que a insulina faz?
O açúcar não entra na célula do músculo se não tiver a insulina. A insulina, então, é o carreador. Ela, ela, ela consegue carregar a glicose para dentro da célula do músculo. Tá? Sem a insulina, a glicose não consegue entrar dentro do músculo. Depois nós vamos ver mais ou menos um pouquinho desse mecanismo. Tá bom? Então, o pâncreas, ele produz a insulina, porque a taxa de açúcar, se ela se elevar muito, é altamente prejudicial para a saúde, né? Porque o açúcar, ele se dissolve na água e aí ele exerce uma coisa que a gente chama de pressão osmótica, né? A viscosidade do sangue aumenta, né? E isso vai desidratar as células, tá bom? E pode levar até o coma. Então, é bem... Então, o organismo ele sabe disso, então começou a aumentar a taxa de glicose, ele começa então a produzir insulina para ir tirando a glicose da corrente sanguínea e jogar dentro do músculo, né? E ali a glicose dentro do músculo, a glicose é quebrada, né? Na quebra gera energia e o músculo então absorve a energia, né? Para a gente se movimentar, fazer força, fazer os trabalhos diários. Tá bom? Então, se a quantidade de insulina for muito pouca, né, então a glicose ela não consegue entrar no músculo, né, em grande quantidade. Né? Então, a glicose então ela vai ficar acumulada na corrente sanguínea, né, e vai aumentar, né, vai subir acima de 100. Né? É claro que quando a gente se alimenta, né, é normal ela aumentar acima de 100, né, mas geralmente ela não deve passar de 130. Tá bom? Mas em jejum ela tem que ficar até 100. Né? Aí se a glicose não sai da corrente sanguínea, né, porque não tem a insulina, o organismo ele precisa se livrar dessa glicose, porque se ficar em altas doses no sangue, vai causar doença. Então, o organismo começa então a jogar a transformar esse açúcar em gordura. E essa gordura vai se depositando nas células gordurosas. Tá bom? Então, é muito comum, né, as pessoas que têm diabetes terem sobrepeso ou até obesidade, né? Porque elas não conseguem queimar esse açúcar, né, esse carboidrato, e esse carboidrato então vira gordura, tá bom? Aí o que acontece, né? Não tem insulina, a glicose não entra no músculo. O que a pessoa vai sentir? Falta de energia, né? Fraqueza muscular. Né? Aí, o que ela vai sentir? Fome. Né? Bom, eu estou com fraqueza, estou com fome. Né? Começa a dar fome. Porque não tem energia no músculo, o cérebro interpreta isso como falta de comida. Então, ativar a fome, a pessoa vai ter vontade de comer. Né? Só que aí o que acontece? Né? Ela come, mais glicose para o sangue. Mais glicose no sangue, mais gordura. Aí aumenta colesterol, aumenta triglicérides, né? E obesidade, né? E todos aqueles problemas, né? E o que acontece então, né? A glicose, né? Aumentando na corrente sanguínea, a gente estava falando que aumenta a pressão osmótica do sangue. Né? O que é isso? Como a glicose fica em alta concentração no sangue, então, por equilíbrio, né, de moléculas, né, como tem muito açúcar no sangue e pouco nas células dos tecidos que estão em volta do sangue, né, do vaso, a água que está nesses tecidos, nessas células, começa então a entrar dentro do vaso sanguíneo para fazer um equilíbrio, né, para que haja mais ou menos a mesma quantidade de água dentro e fora do vaso sanguíneo. Né? Aí, o que isso pode acarretar?
né? Então, os tecidos que estão em volta ficam desidratados, né? Isso também pode aumentar a pressão, né? A sede aumenta. Então, a pessoa, como os tecidos em volta do vaso ficam sem água, ficam com muito pouca água, porque a água foi tudo para dentro do vaso, então a pessoa começa a ter sede, porque os neurônios também começam a ficar desidratados, né? E aí a pessoa tem muita sede. Então, um dos sintomas do diabetes é esse, muita sede, né? A pessoa tomava 4, 5 copos de água por dia, começa a tomar 10, 15, né? E aí, tomando muita água, né, o que acontece? Urina muito, né? Então, esse é outro sintoma do diabetes, né? A fraqueza muscular, que a gente falou, né? Muita fome, muita sede e muita urina, né? Aumenta o número de vezes da micção e aumenta a quantidade de urina também, né? E, junto com a água, né, acaba indo um pouco de açúcar para a urina também, porque como tem muito açúcar, né, o rim não dá conta de segurar esse açúcar, e esse açúcar vai escapar e vai aparecer na urina, né? Então, o excesso da glicose na corrente sanguínea, ela desidrata as células que revestem as artérias, né? O endotélio arterial, né? E algumas células vão morrendo por causa dessa desidratação. E aí a musculatura da artéria fica exposta. É onde então o colesterol entra nas tramas das fibras musculares da parede da artéria, né? E começa a formar então as placas de gordura. Porque o diabético geralmente tem colesterol alto, né? Porque tem muita gordura formando ali. Então, isso é mais um fator agravante, né, para formar as placas de gordura. Formando placas de gordura, né, dentro das artérias, né, as artérias vão ficando endurecidas, elas vão perdendo a elasticidade. E isso é um fator que aumenta a pressão, né, porque o vaso ele não relaxa, né, ele fica endurecido pelas placas de gordura, né. Outra coisa, né, então o sangue está passando ali dentro da artéria. Aí se tem uma placa, né, se tem uma placa de gordura aqui, né, o sangue fica batendo nessa placa, né? E esse atrito, né, começa a machucar a placa. E aí as plaquetas começam a grudar ali na tentativa de proteger aquela parede, né, da placa. Só que plaquetas, né, formando, né, um conjunto ali, vai formar um trombo, né? E o sangue passando ali, batendo nesse trombo, uma hora esse trombo desgarra, né? E as artérias, né, elas vão afunilando, né, elas vão ficando cada vez mais fininhas, né, porque elas vão se ramificando para ir oxigenando os tecidos. Então, se o trombo sai daqui, né, e ali é mais fininho, chega ali, ele não passa, né? E aí não tem mais oxigenação dali para frente. Se for no cérebro, isso é um acidente vascular cerebral, né, um derrame. Se for numa artéria coronária, né, no coração, vai dar um infarto ou uma isquemia, uma angina, né? Tá bom? E quando isso ocorre, né, nas extremidades, por exemplo, no dedinho do pé, né, ocorre uma necrose, né? Então, não tem oxigenação ali naquele tecido, naquele dedinho, por causa do trombo, né? E aquele dedinho morre. Então, ele fica preto, né? E geralmente tem que amputar. Às vezes isso ocorre numa artéria mais calibrosa, então aí tem que amputar o pé, né? E é uma coisa meio complicada, né? Os nervos, né? Eles acompanham as artérias, né? E se a oxigenação fica prejudicada por causa dessas placas de gordura, né? Que vão endurecendo a parede das artérias. Então, o oxigênio do sangue, né, que normalmente oxigena os nervinhos que acompanham, vai ficando cada vez menor.
né? E o nervo, então, vai ficando cada vez com menos oxigenação e ele vai também, né, perdendo a sua função e morrendo, né? Isso, então, acaba causando uma falta de sensibilidade, né? Então, é muito comum, né, o diabético perder a sensibilidade nos pés, por exemplo, né, nas pernas, é a neuropatia diabética. Aí o que acontece, né? A pessoa está andando, de repente entra um grão de areia um pouquinho maior, uma pedrinha pequenininha, né, dentro do sapato. Como ela perdeu a sensibilidade, ela não percebeu que entrou uma pedrinha ali. E ela fica andando, 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 e essa pedrinha, né, cutucando, cutucando. No fim do dia, quando ela tira o sapato e a meia, tem um buraco ali no tecido, né? E aí forma uma úlcera, uma ferida, né? E aí diabético, para curar uma ferida é muito difícil, né? Porque ele tem uma circulação ruim, né? Tem uma má circulação por causa da aterosclerose e tudo isso. Ele tem muita gordura, né? Então a gordura também já dificulta a circulação. E ele tem muito açúcar ali, bactéria adora açúcar, né? Prolifera assim rapidamente. Então curar uma ferida no diabético é complicado, né? E na retina, né, o excesso de açúcar, né, produz um infiltrado que a gente chama algodonoso. Então, são umas proteínas, né, branquinhas, e quando você olha, né, com o oftalmoscópio, a retina, você vê assim, parecem fiapinhos de algodão mesmo, né? E isso cobre toda a retina, por isso que o diabético geralmente ele vai perdendo a visão, né, por causa desse infiltrado de, de proteína que fica ali, né? Mas na ortomolecular, geralmente a gente costuma ter um resultado muito bom para limpar a retina desse infiltrado algodonoso, né, desses algodõezinhos que formam aí, né? Já tive pacientes que estavam enxergando assim 10% só de visão e com o tratamento, né, conseguiram chegar a 90% de novo, né? Então não estavam mais dirigindo, não estavam lendo, né? E depois do tratamento voltaram a dirigir e a ler. Então é a retinopatia diabética, né? Bom, o diabetes tipo 1, né, que é mais frequente geralmente em crianças e adolescentes, né? Então, o que acontece? É uma doença meio autoimune, né? Assim como tem doença na tireoide, autoimune, né? Ou artrite reumatoide, que é autoimune também, lúpus, né? Não se sabe muito bem a causa, né, das doenças autoimunes, né? Por que que o organismo, de repente, ele começa a produzir anticorpos contra o seu próprio tecido, né? Mas isso às vezes acontece. Mas a gente sabe que tem um mecanismo que aumenta muito a produção de autoanticorpos, né? Que é o equilíbrio ômega 3 e ômega 6. Os ômega 6, eles se transformam em ácido araquidônico. E o ácido araquidônico se transforma em leucotrienos. E os leucotrienos induzem a formação de autoanticorpo. O ômega 3, o que ele faz? Né? Existe uma enzima que converte o ácido araquidônico em leucotrieno, que é a ciclooxigenase e a lipoxigenase. O ômega 3, o que ele faz? Né? Ele inibe essas duas enzimas. Então, ele inibe a produção de leucotrienos e a formação de autoanticorpos, né? Então, se eu como muito ômega 6 e pouco ômega 3, né, essa quantidade de ômega 3 não vai ser suficiente para inibir que todo esse ômega 6 vire leucotrieno, né? Então, os óleos comuns, né, óleo de milho, soja, canola, são ômega 6. E a gente ingere muito desses óleos, né? E o ômega 3 vem principalmente dos peixes, que a gente come pouco. Então fica um desequilíbrio. Então isso pode ser uma coisa que pode predispor a uma doença autoimune, né?
Então, o ideal é que a gente não usasse quase esses óleos, a gente desse preferência para o azeite de oliva, para a gordura de coco ou para gordura de porco. Então, numa criança, né, que tem diabetes, né, o ideal seria a gente fazer uma adequação alimentar rigorosa, né? Tentar tirar tudo que é industrializado, tirar os óleos comuns, né? Então, o sistema imunológico produz autoanticorpos contra o pâncreas e esses autoanticorpos começam a destruir as células beta do pâncreas que produzem insulina, né? Elas vão morrendo. E isso dá uma deficiência de insulina de 90%, às vezes até 100%. Né? E aí, geralmente, né, é necessário, então, usar as injeçõezinhas de insulina nessas pessoas, né? Uma outra condição é a resistência à insulina, né? O que acaba levando ao diabetes, né? Então, o que seria a resistência à insulina, né? Então, uma das explicações, né, pelo menos na medicina ortomolecular, né? Então, acredita-se, né, que a insulina, quando a célula do músculo, ela tem receptores, né, de insulina, onde a insulina se encaixa nesse receptor que nem uma chave numa fechadura. Nenhuma outra substância vai se encaixar ali, porque a estrutura molecular é diferente, né, de uma substância para outra. Só a insulina se encaixa ali. Quando a insulina se encaixa ali, ela desencadeia a produção de algumas enzimas que chegam nas proteínas da membrana e abrem, né? Essas proteínas, elas abrem, formam um canalículo por onde a glicose entra. Tá bom? A resistência à insulina é quando esses receptores da membrana da célula muscular estão oxidados. O que oxida o receptor? Radical livre. Então, estresse, né? Ou uma emoção, né? Então, uma pessoa, de repente, tem uma notícia assim, muito grave, que dá um pico de adrenalina muito alto no sangue, né? Um estresse muito grande. Isso pode oxidar os receptores da insulina na fibra muscular, né? E levar ao diabetes, né? Então, aí o que acontece, né? É como se a fechadura ficasse enferrujada na hora que oxidou. Aí a insulina vem e não consegue se encaixar, porque aquela estrutura era assim, aí oxidou, né? Não entra, a chave não entra na fechadura. Aí os buraquinhos, os canalículos das proteínas não abrem e a glicose não consegue entrar, né? Aí o que acontece? O pâncreas produziu uma quantidade de insulina, né? E a glicose não abaixou quase nada. Então ele aumenta mais, ele produz mais ainda. Não abaixou. Aí ele aumenta mais, né? Então, geralmente, quem tem resistência à insulina tem uma taxa de insulina alta no sangue, né? É o contrário do diabetes, que geralmente tem pouca insulina, né? Principalmente o tipo 1, né? Então, o que acontece, né? Quanto mais um órgão trabalha, mais rápido ele pifa, né? Como uma máquina, né? Se você tem uma máquina de lavar roupa e você usa ela dia e noite sem parar, ela vai pifar dali um pouco, né? E o pâncreas também. Quanto mais insulina ele tiver que fabricar, menos tempo de vida ele vai ter. Por isso que quem tem diabetes ou resistência à insulina precisa tirar completamente o carboidrato da sua vida, né? Por quê? Se ele não usar carboidrato, se ele não ingerir carboidrato nenhum, o pâncreas não precisa produzir quase insulina. Então ele vai trabalhar bem macio, né? Bem pouquinho. Ele vai durar muito mais tempo, né? Esse diabetes vai demorar muito mais anos para aparecer, vai ficar só no pré-diabetes, né?
Aqui tem um desenhinho, né, mostrando aqui o receptor da insulina. Na membrana, aqui é a membrana da célula, né? Uma membrana de fosfolipídios, né? E aqui, então, tem essa proteína aqui que forma o receptor da insulina. Essa bolinha verde aqui representa a insulina. Então, a insulina se encaixa aqui, né, nessa fechadura. Quando a insulina se encaixa aqui, desencadeia uma reação química que ativa algumas enzimas de dentro da célula. Essas enzimas chegam até aquela proteína da membrana, abrem o canalículo e aí a glicose entra dentro da célula, do músculo. Ok? Deixa eu ver, deu uma puladinha aqui, tá certo. Bom, então agora vamos falar um pouquinho, né, dos óleos essenciais para o diabetes. Tá bom? Então, o cinnamon, né, é um óleo essencial muito usado e geralmente dá um bom resultado. A gente pode ingerir, passar na planta dos pés, inalar, colocar no difusor, né? E geralmente costuma baixar bem a taxa de açúcar, né? Tem alguns pacientes que tinham, assim, mesmo tomando remédios, né, para o diabetes, os hipoglicemiantes, mesmo assim eles tinham uma taxa de açúcar assim, em torno de 180, 200. Depois que começaram a usar os óleos essenciais, isso baixou para 110, 105. Né? O cinnamon é um tipo de canela, né? A canela do Ceilão, tá? Que é uma das melhores canelas do mundo. Depois tem o coriandro, né? O coriandro é a sementinha do coentro, é dali que é retirado esse óleo, né? Aí nós temos o Smart Ancessi, né? Que é um mix de óleos essenciais que tem também a canela, tem o cravo, o gengibre. E, então, o Smart Ancessi ele é interessante também porque ele inibe um pouco o apetite, a vontade de doce, né? O diabético tem muita vontade de doce porque ele quer energia. E o açúcar é uma fonte de energia rápida, né? Então, o Smart Ancessi ele inibe essa vontade de açúcar e aumenta um pouco o metabolismo da tireoide. Então, ele já ajuda também no sobrepeso, né? O Juniper Berry, né? O Juniper Berry, que é a sementinha do junípero, né? Do pinheiro junípero. Também pode ser ingerido, né? Todos esses aqui podem ser ingeridos. E a cássia, que é a canela da China, da Índia, né? Que também pode ser usado. Então, o que os óleos essenciais vão fazer? Né? Eles vão, primeiro, né, varrer os radicais livres, neutralizar os radicais livres que estão lá dentro do organismo, né? Para parar de oxidar os neurotransmissores, parar de oxidar as células do pâncreas, né? E também, uma coisa que também que ativa aquela formação de leucotrienos, que ativa a produção de autoanticorpo, também são os radicais livres, né? O radical livre ativa aquelas enzimas, né, que transformam o ácido araquidônico em leucotrieno, né? Então, se a gente tem óleo essencial, a gente também vai inibir a produção de leucotrieno e inibir a produção de autoanticorpos. Então, uma criança com diabetes tipo 1, né, se a gente pegar bem no comecinho, talvez a gente consiga ajudar, né, proteger aquelas células. Agora, se ela já tiver com diabetes há muito tempo e se 95% das células do pâncreas já morreram, aí não adianta muito, né? O resultado vai ser muito pobre, né? Deixa eu ver se tá certo. Ok. A resistência à insulina, né? Que é aquilo que a gente falou, né? Da oxidação dos receptores da insulina na célula do músculo, né?
Então, nós temos aqui a lavanda, né? O Smartensese, o gengibre, o endócrine e o orégano, né? Então, eles são potentes limpadores da ferrugem, né? Eles regeneram o receptor, né? Para que ele volte a funcionar, para que ele volte a responder. Mas é claro que não adianta a pessoa que tem resistência à insulina tomar o óleo e vou continuar comendo carboidrato, né? Principalmente carboidrato que tem glúten. Ele é pior, ele é meio tóxico para o pâncreas, o glúten, né? Então é pior ainda, né? Tá bom? Diabetes gestacional, né? Então, algumas mulheres, quando engravidam, desenvolvem um diabetes na gestação, né? Então, por que isso acontece? Geralmente, essas pessoas elas têm uma predisposição para ter diabetes, né? Então, o que acontece? Antes de engravidar, o pâncreas está produzindo uma quantidade de insulina que dá para o gasto, mas ele não consegue produzir muito além daquilo, porque ele é um pâncreas assim com defeito de fábrica, né? Ele produz pouca insulina, né? Aí o que acontece? Ela engravidou. Engravidou, aumenta o peso, né? Aumenta também a massa, né, de tecido do bebê, né? E essa insulina, então, que ela produz, se dissolve por toda a massa corporal dela, né? Tanto o peso a mais que ela ganhou na gravidez, quanto a massa muscular, a massa de tecido do bebê. Então, o que acontece? A concentração de insulina, né, no corpo dessa mulher cai, né, porque dissolveu por uma área maior. E aí começa a ser insuficiente para tirar a glicose do sangue, né? Então, a taxa de açúcar se eleva. O que acontece? Ela vai engordar mais ainda, né? Como tem, né, pouca insulina, né, o bebê também engorda muito, né? Aí nós vamos ter dois problemas, né? Como a mãe engordou, a passagem, né, para o parto normal já fica menor, né? Tem mais gordura ali nos tecidos, né? Vai dificultar o... minha tá com bateria fraca. A bateria do meu celular está diminuindo, preciso pôr um cabinho aqui. Então, o que acontece? Esse bebê, ele vai engordar também, ele vai ficar maior, né? Então, para ele passar no canal de parto, também vai ficar mais difícil, né? Aí o que acontece, né? Como ele está vivendo, né, num regime de pouca insulina, no final da gravidez, o pâncreas dele já está produzindo insulina. E aí, como tem muita glicose aí, porque a mãe está com muita glicose no sangue, essa glicose vai para o sangue do bebê, o bebê começa a produzir mais insulina, né, para ajudar a dar conta do recado, né? Aí o que acontece? A hora que a criança nasce, já não tem mais aquele monte de açúcar chegando, mas a insulina ainda está alta. Então, o recém-nascido, né, dessa mãe, frequentemente fabrica hipoglicemia, né, que é uma coisa até um tanto perigosa, né? Pode ter morte de neurônios, né? Então, é aquela correria para pôr glicose na veia do bebê, né? Para não ter problemas maiores, né? Então, quando a grávida, né, descobre que está com diabetes, né, então, os sintomas podem alertar, né? Então, começa a ter muita sede, começa a urinar muito, muita vontade de doce, começa a comer mais do que o normal, começa a engordar muito, né? É verdade também que as grávidas geralmente fazem exames de sangue quase que mensalmente, né? Então, o exame também pode detectar precocemente.
Então, tá com diabetes, né? Vamos entrar com os óleos essenciais, né? Que vai ajudar bastante a controlar essa glicemia e vamos controlar a alimentação, né? Então, essa grávida ela não pode comer carboidrato, né? Tem que cortar o máximo do carboidrato que ela puder, né? Se possível, zerar. Ficar com as proteínas, né? Então, carne, frango, peixe, ovos, queijo, leite e as verduras, né? E os legumes que não têm carboidrato, né? Então, os legumes que têm carboidrato, né, é batata, mandioca, mandioquinha, batata doce, inhame, cará. Os legumes que não têm carboidrato, né? Então, cenoura, abóbora, abobrinha, chuchu, nabo, rabanete, berinjela. Né? É isso que a grávida pode comer. Né? Então, a gente pode usar também a homeopatia, né, para ajudar no diabetes, principalmente o gestacional, né? A gente pode usar também a acupuntura, que pode ajudar a aumentar a energia do pâncreas para ele trabalhar um pouquinho melhor. E depois que o bebê nasce, né, então, geralmente o diabetes gestacional, ele melhora. Né? Por quê? Porque primeiro já saiu um volume grande de tecido ali, né, que é o bebê. Saiu um monte de água junto, né, que ela perde sangue, perde água, a bolsa rompe, né? E ela começa a amamentar, né, e começa a emagrecer, né? A amamentação queima bastante gordura, então o diabetes dela melhora. Mas se ela não se cuidar, né, se ela não usar a homeopatia, os óleos essenciais e a dieta, provavelmente ela vai ter diabetes lá na frente, né, no futuro. Né? Okay. Muitas pessoas falam, grávida não pode usar óleo essencial. Não é verdade. Né? Tem muitos livros, muitos trabalhos mostrando que grávidas usaram óleos essenciais na gestação, não teve problema nenhum, não teve aborto, não teve sangramento, não teve nada. Principalmente óleo de canela, muita gente fala, não, óleo de canela é abortivo. Na prática, a gente não tem visto isso, né? E nem nos trabalhos científicos, né? Mas os óleos essenciais precisam ser 100% puros, né? Porque senão não vai ter o efeito desejado, né? Porque ele está diluído. Ou às vezes, né, o óleo essencial ele pode ter algum diluente químico, né, que não é tão bom para a saúde, né? Então, o óleo essencial precisa ter um selo de pureza comprovado, garantido, né? E também vir escrito, pode ser ingerido, aí é mais garantido ainda, né? Mais apropriado, tá bom? Então, alimentação, né? É a base, o mais importante é a alimentação, né? Então, às vezes a grávida pensa, né? Bom, agora eu tenho que comer por dois, né? Porque tem o bebê lá dentro. Não, não necessariamente, né? Então, o ideal, né, é a grávida se pesar toda semana, né? E se ela vê que ela engordou um pouquinho mais do que ela devia, ela já começar a restringir os carboidratos, né? Então, o ideal é que a grávida ganhe 1 quilo no primeiro trimestre, 3 quilos no segundo trimestre e 5 quilos no terceiro trimestre. Tá? E você pode dividir isso por semana para saber quanto que você pode aumentar em cada semana, tá certo? Exercício, muito importante, né? Não só por causa dessa parte da glicemia, como também, né, para o parto é muito importante o exercício, porque a mulher vai precisar de muita força ali na hora do parto, né? Então, se ela tiver com o coração bom, né, ativado, tiver com a musculatura fortalecida, né, ativada, né, o parto vai ser bem mais fácil. Cuidado emocional, né, porque emocional muitas vezes
leva ao diabetes ou piora o diabetes, e também a ansiedade muitas vezes leva a pessoa a ter vontade de comer mais, né? Não é fome, é vontade de comer, né? Quando ela come, parece que alivia a ansiedade, então ela quer mastigar, quer comer, né? Não precisamos tratar essa ansiedade. Gravidez não é doença, né? É uma coisa fisiológica, natural, normal, né? Mas exige cuidados emocionais, né? Porque o bebê, ele absorve tudo que acontece ao redor dele ali, né? Todas as emoções. Isso vai repercutir depois, né? Hoje em dia é muito comum, né, os bebês não dormirem à noite, né? Provavelmente é por causa da ansiedade, né, da agitação, do estresse que a gente vive hoje, né? Então ele já nasce estressadinho, coitado, né? Então precisamos cuidar disso, né? Não deixar o estresse tomar conta da gente, né? Então, óleos essenciais para o diabetes gestacional, né? O cinnamon, né? Que a gente já falou, que é a canela do Ceilão. Os endócrine, né? Que é um mix de óleos essenciais, fantástico, dá um resultado incrível. O coriandro, né? A cássia e o juniper berry, né? Podemos tomar, podemos passar, inalar, pôr no difusor, né? Ok. Bom, então, acho que era isso. Então, podemos abrir para as perguntas, né? Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Júlio, Oi. os pacientes que desenvolvem a neuropatia diabética, por exemplo, e que levam para uma lesão maior, né? O que eu poderia estar usando como preventivo e também utilizar quando eles já estão com lesões, né? Já estão lesionados? O que seria o mais indicado, por exemplo? Bom, então a neuropatia diabética, ela está muito ligada à aterosclerose das artérias, né? Então, a aterosclerose, ela não deixa que o oxigênio chegue até os nervos, né? Então, a gente pode usar óleos essenciais que ajudem, né, no colesterol e na arteriosclerose, né? Então, por exemplo, o lemongrass pode ser um desses óleos. O lemon, né, também é um óleo interessante. E como a neuropatia, né, ela, ela é o nervo, ele está um pouquinho lesionado, né? Talvez se a gente usar topicamente o Deep Blue, região, também pode ajudar a proteger esses nervinhos aí. Ok, obrigada. De nada. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Pode ser de outros temas também, né? De repente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa que não seja exatamente do diabetes, também podemos conversar sobre isso. Ok. Então, estão perguntando aqui se para hipoglicemia, né, os óleos são os mesmos, né? Ah, os óleos essenciais, né, eles têm essa propriedade de produzir no organismo uma modulação, né? Então, o que significa
Isso, né? Então, a modulação, né, é, é, é mais ou menos o seguinte, né? O óleo essencial, né, ele vai tentar fazer um equilíbrio dentro do organismo. Então, por exemplo, se está faltando uma determinada coisa, o óleo essencial ele pode ajudar, né, a aumentar um pouquinho a produção dessa substância, né? Se está se tá faltando, se está em excesso, ele pode também ajudar a baixar esse nível, né? Então, os óleos que servem para o diabetes, né, também podem ajudar na hipoglicemia, por exemplo, a cássia, né? A lavanda, que a gente falou também, os endócrine, também a gente falou, né? Que mais? O cipreste, o juniper, né? São os óleos que a gente citou no diabetes, que podem ser usados também na hipoglicemia. Né? E a hipoglicemia, né, é quando o pâncreas, né, por algum motivo, né, ele, na hora que a glicose começa a entrar na corrente sanguínea, e ele percebe, então, que está aumentando a glicose, em vez dele liberar X de insulina, ele libera 2, 3, 4X de insulina. Aí, muita insulina, né? O que a insulina faz? Ela tira o açúcar do sangue para pôr no músculo. Se tem muita insulina, ela vai tirar muito açúcar. Aí a taxa cai abaixo de 70, abaixo de 60. Aí os neurônios ficam sem açúcar, sem glicose. Os neurônios se alimentam praticamente de glicose, né? Aí eles ficam sem energia. Começa a faltar energia no cérebro, o cérebro tem medo do neurônio morrer. Então, o que ele faz? Ele começa a desligar alguns setores do cérebro para poupar energia, como se fossem disjuntores que vão sendo desligados. Aí a pessoa tem mal-estar, né? Ela tem tontura, escurece a visão, parece que vai desmaiar, sua frio, fica gelado, dá tontura, náusea, né? Porque faltou açúcar e desligou alguns setores do cérebro, né? Mas os olhos podem ser mais ou menos os mesmos, tá bom?